Sejam bem-vindos a mais um domingo falando de imigração aqui no Conexão Imigração USA. A gente vai passar alguns momentos de conhecimento e de entretenimento. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração e apresentadora desse programa que visa conectar você com a possibilidade de viver o seu sonho de morar legalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, é muito mais do que só Disney e Nova York. Mas vamos combinar que morar no país que tem uma das economias, se não a economia mais dinâmica do mundo, e também poder viver essas experiências nesse país que muitos almejam conhecer e viver, é um privilégio para poucos, mas que as informações compartilhadas aqui no Conexão Imigração USA visam democratizar o acesso à viabilização do seu sonho de morar nos Estados Unidos. Olha, nada é mais americano do que a bandeira dos Estados Unidos, barbecue sauce, que é o molho, né, do churrasco americano, e a paixão que os Estados Unidos têm, a reverência que os Estados Unidos têm pelas Forças Armadas. É claro que, quando a gente fala de Estados Unidos, é impossível separar a imagem de um país que tem a maior força bélica, talvez, do mundo hoje, contando não só com contingente de equipamentos e de munição, mas também de homens. Homens, quando eu falo homens, não são só pessoas do sexo masculino, são indivíduos que se alistam ou que já serviram no Exército, Aeronáutica, Marinha, Guarda Costeira e Fuzilaria Naval, que são as 5 frentes de proteção dos Estados Unidos no âmbito militar. E até essa paixão que os Estados Unidos têm, essa reverência que os Estados Unidos têm pelos seus homens e mulheres que lutam pela liberdade que goza o americano ou a americana, né? Ou seja, qualquer um que mora aqui nos Estados Unidos, ela se estende a benefícios imigratórios. É importante lembrar que alguns parentes de indivíduos que serviram ou servem no Exército, Aeronáutica, Marinha, Guarda Costeira e Fuzilaria Naval, gozam de certos benefícios imigratórios que não estão disponíveis para outros indivíduos, para meros mortais. Os governos americanos sempre reconheceram a importância do serviço militar e até utilizam esses benefícios imigratórios para parentes de militares como um chamariz para aumentar o número de pessoas que se alistam no serviço militar norte-americano. Então, hoje aqui no Conexão Imigração, a gente vai falar de quais são os reais benefícios de ser parente do G.I. Joe. Ser casado com um cidadão americano que é membro das Forças Armadas, ativo ou da reserva, né, ou um veterano, pode sim trazer um benefício imigratório chamado Parole in Place. O Parole in Place é exclusivo para esses indivíduos, cônjuges, né? Tem que ser casado legalmente. Então, marido, mulher, filho, filha. Se o casamento aconteceu antes dos 18 anos, pode ser para um enteado, não 18 anos. Se o militar se casou com o pai ou a mãe dessa criança, ou seja, é enteado do militar, antes dessa criança completar 18 anos, ou o pai ou mãe desse cidadão americano que está servindo nas Forças Armadas, já serviu ou acabou de se alistar no bootcamp, que é o período de treinamento até que você possa chegar ao serviço militar. É o grande teste, né? A grande prova que uma pessoa tem que passar para se mostrar digna de vestir o uniforme e defender os Estados Unidos. Esses indivíduos gozam do privilégio de receber o green card dentro dos Estados Unidos, apesar de terem entrado pela fronteira. Então, se você é pai ou mãe de um cidadão americano que é membro das Forças Armadas, você, tendo entrado pela fronteira, poderá receber o seu green card. Ao contrário de quem é pai ou mãe de um cidadão americano, entrou pela fronteira e esse filho ou filha não tem serviço militar.
Então, esse é um dos grandes privilégios, um dos grandes chamarizes que o governo americano utiliza para aumentar o número de jovens que desejam se alistar no Exército, Aeronáutica, Marinha, Guarda Costeira ou na Fuzilaria Naval. Se você é pai ou mãe de um cidadão americano que é membro das Forças Armadas, mas você não tem como receber o Parole in Place, que o Parole in Place é um perdão dentro dos Estados Unidos. Não é preciso, quando você entra pela fronteira, você tem que fazer um pedido de perdão e receber o seu green card fora dos Estados Unidos. Se você é elegível para o Parole in Place, você não precisa passar por esse período de atraso, né, e de incerteza. Porque imagina, muitas pessoas têm medo de sair dos Estados Unidos e não ter a possibilidade de voltar a residir nos Estados Unidos e, principalmente, de não ter a possibilidade de se legalizar. Agora, se você tem uma ordem de deportação, se você, por algum acaso, tem um filho que está no serviço militar, mas ele não completou 21 anos ainda, porque não é só o serviço militar. Para o filho passar documento para os pais, é preciso que esse jovem tenha 21 anos e tenha servido ou esteja servindo ou já tenha servido dentro de uma das Forças Armadas. Então, se o seu filho tem 17 anos e começou o bootcamp agora, acabou de assinar o contrato, e você está fora de status, entrou pela fronteira, ou você está num processo se defendendo de uma possível deportação, ser pai ou mãe desse jovem vai trazer um benefício para você chamado Deferred Action. O que é Deferred Action? Deferred Action permite que você, que é pai ou mãe de um cidadão americano, que é membro das Forças Armadas, ou se você é casado ou casada com um cidadão americano nas Forças Armadas, mas você não é elegível para receber um green card, mesmo com um Parole in Place, que é o caso de indivíduos que têm o que a gente chama de Permanent Bar. Permanent Bar é quando você tem mais de uma entrada nos Estados Unidos, um período de presença irregular, e você incutiu essa punição dentro do Permanent Bar, porque você entrou, saiu, ficou menos de 10 anos fora dos Estados Unidos e retornou pela fronteira dos Estados Unidos, fazendo com que você tenha recebido essa punição legal chamada Permanent Bar. Então, se você não pode receber o seu green card, mesmo mediante um casamento com um militar, você pode receber um privilégio, que é o chamado Deferred Action. Deferred Action vai dar a você o privilégio de estar nos Estados Unidos com um status legal, ter uma autorização de trabalho, ter um social, mas você, infelizmente, não vai chegar ao benefício do green card. Mas você vai ter uma proteção imigratória, que é, sem sombra de dúvidas, muito melhor do que estar na vulnerabilidade legal, né, que é oriunda de estar completamente fora de status, de não ter a possibilidade, né, de trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Ou seja, o Deferred Action é uma ferramenta que pode ser muito útil para você que é pai, mãe, marido, mulher, filho ou filha de um cidadão americano, membro das Forças Armadas e que, apesar de não poder se legalizar, chegando ao green card, vai ter um benefício de um status legal. Muita gente tem dúvidas a respeito dos reais benefícios que são oriundos do serviço militar para parentes de imigrantes e também quem pode se alistar e receber um benefício imigratório. Quem está nos Estados Unidos com um green card pode se alistar no serviço militar. Mas aqui no Conexão Imigração USA, a gente tem um quadro chamado Conectados na Imigração. No passado, indivíduos que estavam nos Estados Unidos em status de não imigrante, como visto de estudante, alguns jovens com DACA, podiam se alistar no Exército, Aeronáutica, Marinha, Guarda Costeira ou na Fuzilaria Naval, dentro de um programa chamado MAVNI. Esse programa foi eliminado. Ou seja, hoje, indivíduos que se encontram com um visto ou fora de status não podem se alistar nas Forças Armadas Americanas. No entanto,
indivíduos que são portadores de Green Card podem se alistar nas Forças Armadas e, inclusive, podem ter o seu caminho à cidadania acelerado em virtude do seu serviço militar. Então, para você que é pai ou mãe de um cidadão americano que ainda tem idade para serviço militar e você que entrou pela fronteira, o serviço militar, nesse caso, pode ser o único caminho imediato para viabilizar uma legalização para você. Então é muito importante que você não tenha medo de conversar com os recrutadores do braço das Forças Armadas do seu interesse, que pode ser a Aeronáutica, a Marinha, a Guarda Costeira, a Fuzilaria Naval, as Forças Aéreas, né? O Exército. Não faz diferença qual braço das Forças Armadas o seu filho vai servir, desde que ele cumpra com o seu contrato com o governo e abra para você a possibilidade de legalização. Então, você que é imigrante e que quer conhecer informações, o melhor lugar para estar conversando com alguém informado e competente para esclarecimentos é com um recrutador do Army, Navy, Air Force, Coast Guard ou do Marine Corps. Você que acompanha a gente aqui todo domingo no Conexão Imigração USA, espero que você esteja conectado nos temas, ou conectada, né? Nos temas imigratórios que a gente aborda toda semana. É importante que os assuntos... Imigração, gente, é uma área da lei que tem um impacto imediato na maneira como as pessoas vivem, melhor ou pior. Um documento imigratório, ele é muito mais do que um símbolo ou uma autorização para viajar e ir ao Brasil. Ele é um símbolo de dignidade e de possibilidades para quem está dentro dos Estados Unidos, para quem quer morar nos Estados Unidos de uma forma segura, informada e cheia de possibilidades. Eu tenho muito assunto para abordar aqui no Conexão Imigração USA e eu sei que você também tem curiosidade. Não perca o programa da próxima semana, que eu e você estamos conectados aqui no Conexão Imigração USA da Record Internacional.